Sangue, sacrifícios, maldições, rituais macabros. Tudo isso está relacionado à religião Wicca, certo? Errado. Isso é o que as pessoas pensam que os praticantes dessa religião fazem. Mas a verdade é bem diferente disso. Eu sou Ivan Lima e neste vídeo eu vou tentar esclarecer para vocês um pouco sobre a Wicca, uma das religiões mais diferentes e curiosas do mundo, e sempre pedindo a vocês que respeitem as opções religiosas de cada um, ok? Apesar dos praticantes da Wicca serem chamados de bruxos ou bruxas, a ideia que a maioria das pessoas tem sobre essas pessoas é completamente errada. Sabe as bruxas da Disney que fazem feitiços e amaldiçoam as princesas? Pois é, esqueça todo esse conceito, porque na vida real é bem diferente. Eu vou tentar explicar de forma mais clara possível para não deixar nenhuma dúvida para trás. A Wicca é uma interpretação moderna das tradições pré-cristãs. Ao menos, este é o conceito mais aceito, embora existam pessoas que dizem que seguem à risca as práticas antigas. Independentemente disso, se trata de uma tradição de feitiçaria pagã. A prática é feita por membros de um mesmo grupo, mais conhecido como covens. Basicamente, a Wicca é todo o sistema de crenças e práticas que compõe o espectro da feitiçaria pagã contemporânea. Mas vale lembrar que, apesar de Wicca e bruxaria estarem relacionados, existem bruxarias pagãs que não fazem parte da crença Wicca. Então não podemos misturar as coisas. Bom, no que as pessoas dessa crença acreditam? Assim como outras religiões, os wiccanos, como são chamados, adoram divindades. Duas, para ser mais específico. A deusa, representada pela lua e pela terra, e o deus cornífero, ou deus de chifres, que é representado pelo sol e pelos animais. É preciso levar em conta que existe uma grande diversidade entre praticantes e grupos da religião, mas, no geral, há muitos pontos em comum com o druidismo, como enfatizar a importância de desenvolver laços estreitos com a natureza e fazer rituais ao ar livre. Também existem práticas wiccanas que são panteístas, politeístas, ateístas e respeitadoras de deuses e deusas, que são apenas símbolos, em vez de acreditarem em seres reais ou sobrenaturais. Mas quem foi a pessoa por trás dessa religião? Existem dois nomes que podem ser levados em consideração. Um deles é de uma mulher chamada Margaret Murray. Por volta de 1921, Margaret focou seus estudos na hipótese do culto das bruxas. Ela escreveu o livro O Culto à Bruxaria na Europa Ocidental, obra que teve grande influência na religião. A própria Margaret fez a seguinte declaração quando começou a estudar a fundo a crença. Quando de repente percebi que o chamado diabo era simplesmente um homem disfarçado, fiquei assustada, quase apavorada, pela forma como os fatos se encaixavam e mostravam que as bruxas eram membros de uma antiga forma de religião e que os registros existentes tinham sido feitos por perseguidores de seu culto. Outro nome muito importante para a religião Wicca é o de Gerald Gardner. Para falar a verdade, o nome Wicca surgiu pela primeira vez no livro A Bruxaria Hoje, escrito por Gardner e publicado em 1954. Na ocasião, o termo surgiu apenas como Wicca, com um C só, e o segundo C foi adicionado na década de 1960. O significado de Wicca? Segundo o próprio Gardner, a palavra é derivada do inglês escocês, um conjunto de variedades de línguas inglesas falada na Escócia, e quer dizer gente sábia. Apesar de alguns considerarem Margaret Murray a verdadeira criadora da religião, no geral, Gardner ficou com esse título. Nascido em 1884 em Liverpool,
na Inglaterra. Ele foi um homem que viajou o mundo estudando assuntos relacionados ao ocultismo. E se você acha que foi ele que inventou o termo Wicca, saiba que você está redondamente enganado. Como eu disse, o primeiro registro foi feito no livro de Gardner, mas ele ouviu a palavra pela primeira vez na década de 1930, quando se envolveu com um coven na Inglaterra. Iniciado na religião em 1939, anos depois, Gardner comprou um terreno em uma pequena vila na Inglaterra e estabeleceu um centro de estudos folclórico, lugar que também serviu como sede para seu próprio coven. Uma das maiores contribuições de Gardner para a religião, sem sombra de dúvidas, foi o Livro das Sombras, que nada mais é do que um livro de rituais e feitiços compilados. Por causa dessa e de outras obras de Gardner, muitas pessoas se interessaram pela religião, inspirando um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. Quanto à estrutura da religião, é legal observar que se trata de uma crença onde não há autoridade. Diferente da maioria das religiões, que geralmente tem uma figura central que as representa, ou mesmo é uma autoridade, como por exemplo o Papa, na Wicca não há líderes. Algumas pessoas simplesmente praticam a religião sozinhas, enquanto outras formam grupos. Alguns desses covens fazem a tradição iniciática, em que as pessoas mais experientes e que dominam o assunto ensinam tudo o que sabem para os novatos. Ainda existem os grupos que são formados por amigos que se interessaram pela religião e passam a estudá-la juntos. Há um certo padrão de número de pessoas que podem fazer parte de um coven. Geralmente, os grupos são formados por 13 pessoas, mas também existem covens menores. Viram que não existe um padrão na religião Wicca? Enquanto alguns grupos preferem fazer reuniões de apenas bruxas e bruxos, outros são compostos por ambos. Os rituais dessa crença também são muito interessantes e diferentes de tudo. As celebrações são conhecidas como sabás. E ao invés de, por exemplo, comemorar o feriado de um santo, os wiccanos realizam 8 rituais por ano, que marcam as mudanças nas estações. O solstício de inverno é celebrado em dezembro, o solstício de verão em junho. Também há os equinócios de primavera e outono, celebrados em março e setembro. Os outros 4 rituais, esses de nomes um pouco mais complicados, são Imbolc, em fevereiro, Beltane, em abril, Lammas, em agosto, Samhain, em outubro. Além dessas celebrações, os wiccanos também honram suas divindades em rituais mensais, chamados de Isbat, que são realizados na lua cheia. Esses rituais, que costumam começar no pôr do sol, são feitos durante a noite, iluminados por velas, pela lua ou fogueiras. Já para os rituais internos, algumas pessoas fazem cômodos em suas casas, que parecem verdadeiros santuários, enquanto outras preferem fazer na sala de casa. Tudo acontece dentro de um círculo, e mesmo quando é feito em um templo, o círculo precisa ser criado mais uma vez. Ou seja, é preciso ter um círculo novo a cada ritual. E sabe aquela história de que bruxas costumam usar vassouras? Pois é, ela é verdadeira. A única diferença é que as bruxas usam as vassouras para purificar o círculo, e não para voarem por aí, claro. Depois de varrer o círculo, ele é abençoado com os 4 elementos da natureza: ar, fogo, água e terra. Depois, o círculo é selado simbolicamente com outro círculo, sendo desenhado no ar com uma varinha de madeira ou com uma faca de cabo preto conhecida como atame. Feito isso, a deusa e o deus são invocados e a magia é realizada. Por fim, os rituais acabam com a bênção de um cálice de vinho e bolos que são compartilhados entre os participantes. Os wiccanos acreditam que a nossa mente tem poderes que não são compreendidos pela ciência. E é isso o que eles chamam de magia. As bruxas sempre tiveram fama por amaldiçoar pessoas, lançar feitiços ou cometer crueldades. Mas nos rituais, além de honrar suas divindades, elas fazem feitiços para curar
e ajudar pessoas que estão com problemas. Existe até um código de ética que diz que a magia só pode ser usada para ajudar as pessoas quando não há risco de prejudicar outras pessoas. Então, a magia sempre será usada para o bem, nunca para o mal. Quanto à ideia de pós-morte, os wiccanos acreditam na reencarnação. Segundo a crença, o espírito das pessoas renasce e encontra novamente os outros espíritos com quem teve laços pessoais estreitos em vidas anteriores. O objetivo de cada espírito não é apenas estar na Terra, mas passar por aqui inúmeras vezes até aprender tudo que há para ser absorvido. E quando um espírito atinge o ápice do conhecimento na Terra, ele deixa de reencarnar e permanece em um reino bem-aventurado, conhecido como a Terra da Juventude. Viram que ser bruxa ou bruxo é bem diferente do que nos contam na ficção? Para vocês terem ideia, existe cerca de 300 mil a 3 milhões de praticantes da religião apenas nos Estados Unidos. Já em terras tupiniquins, segundo a União Wicca do Brasil, são 300 mil bruxas e bruxos, com cerca de 40 mil deles no Rio de Janeiro e 20 mil em São Paulo. Bom, eu espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor e que possa quebrar o estereótipo que tanta gente tem sobre as bruxas. Por hoje é isso, mas nos vemos em breve aqui no canal. Tchau!